A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? Jesus subiu ao céu em forma humana? Como explicar 1 Coríntios 15:50? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15:50. Paulo mais uma vez enfatiza o que apresentou nos versos 35 a 49, que a ressurreição do corpo será diferente do corpo presente. O corpo corruptível é inadequado para desfrutar o reino da glória. Antes da entrada do pecado, o corpo humano era adaptado às condições de um mundo perfeito. Ver Gênesis 1:31. Tudo que Deus criou era perfeito. Portanto, o corpo de Adão e Eva também era perfeito, livre de corrupção e adequado ao ambiente perfeito. Quando o homem pecou, sua natureza foi mudada. Portanto, antes de desfrutar a bem-aventurança do Éden restaurado, o corpo será mudado e adaptado à perfeição celestial. Alguns creem que esse texto ensina que o corpo ressuscitado não será de carne e sangue. Mas essa conclusão não tem fundamento. Carne e sangue é uma figura de linguagem que designa as condições humanas no contexto de pecado. Ver Mateus 16:17, Gálatas 1:16, Efésios 6:12. Portanto, não deve ser tomada com um significado literal. Paulo apenas afirma que o corpo presente é inadequado para entrar no reino de Deus. O corpo ressuscitado terá carne e sangue. E isso se pode deduzir do fato de que o novo corpo terá a semelhança do glorioso corpo do Cristo ressuscitado. Filipenses 3:20 e 21, que consistia de carne e ossos. Lucas 24:39. Também é razoável concluir que o corpo dos santos ressuscitados não será muito diferente do tipo de corpo que Adão possuía quando foi criado. Gênesis 2:7. Se não tivesse pecado, ele teria permanecido com esse corpo para sempre. O texto de 1 Coríntios 15 deve ser compreendido no contexto do tema da ressurreição. Para ilustrar o assunto, Paulo faz uma comparação da ressurreição com o milagre da germinação de uma planta, com a diversidade de diferentes animais e com a vasta variedade dos corpos celestes. O ponto que Paulo quer deixar claro é que a vida de qualquer espécie, seja de um tipo qualquer de grão ou de um corpo, tem sua origem em Deus, o autor de toda a vida e de todo o crescimento. Não existe nada no grão que por ele mesmo produza vida. Da mesma forma, não há nada no desintegrante corpo da morte que por ele mesmo possa voltar à ressurreição. Mas Deus tem providenciado a ressurreição dos corpos, e isso unicamente acontece por um milagre do seu poder. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. É por essa mesma palavra que Deus há de ressuscitar do pó os mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. O corpo ressuscitado será glorioso e poderoso, de natureza espiritual, imortal. Ver o verso 53. Não corresponderá ao corpo físico mortal. Se você assistiu até o final, siga nosso perfil. E que Deus abençoe você e toda a sua família.